Vamos conversar com o Alberto Léo, que está no Rio de Janeiro. Léo, boa noite. Que voo aquele do Robin? Aquilo foi pênalti, hein? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Sim, esse último foi. Ele acabou assumindo que teve um que não foi. Foi aos 22 do segundo tempo, onde ele simulou uma penalidade máxima. Mas esse, no finalzinho do jogo, sim. A Holanda tinha empatado a partida e buscava o segundo gol de qualquer maneira, quando o Rafa Marques, com toda a experiência, acabou derrubando o Robin dentro da área. Esse foi pênalti, o anterior não foi, e ele assumiu que realmente ali andou tentando iludir o árbitro. Mas foi um jogo muito equilibrado, muito bem disputado, e a Holanda passou pelo México por 2-1, Guilherme. O Alberto, a França hoje teve dificuldades para seguir. Está lá, né? Mas foi difícil. Catiúcia, como foi difícil, hein? Realmente a seleção da Nigéria correu bastante, criou inúmeras situações. A verdade é que a França teve que suar bastante, o jogo já foi 1h da tarde, um calor muito forte para a equipe europeia. Mas no final sempre prevalece a camisa, a tradição, um pouquinho da experiência. Mas foi um jogo muito difícil e um dos destaques da partida, exatamente o goleiro Eneyama da seleção da Nigéria, acabou falhando na cobrança do córner, tocou mal na bola e o jogador Drogba acabou fazendo o primeiro gol da França, o que aliviou um pouquinho a seleção francesa. Mas foi um jogo muito difícil e a França só conseguiu garantir a classificação no finalzinho da partida. Essas seleções tradicionais europeias, nós estamos falando, França, Alemanha, Holanda, não tiveram moleza e nem a Alemanha também, né, contra a Argélia. Olha, o jogo da Alemanha foi mais difícil ainda, Guilherme. Exatamente, a vitória veio na prorrogação, nós vimos agora aí os gols. E a seleção da Argélia, verdade seja dita, criou inúmeras situações, levou muito perigo. A Alemanha contou com toda a experiência, a grande categoria do seu goleiro Neuer, que é o titular do Bayern de Munique, e ele foi uma peça muito importante na vitória de hoje. Mas a Argélia soube encarar realmente a seleção da Alemanha, mas no final sempre perde um pouquinho a camisa, a tradição, maior experiência, são fatores fundamentais numa Copa do Mundo. E foi exatamente aí que a Alemanha acabou vencendo a partida, fazendo um gol logo no início da prorrogação, outro no finalzinho da prorrogação. Quando a Argélia fez o primeiro gol, muitas pessoas ainda pensavam que poderia ter tempo de empatar, mas era um tempo muito reduzido, questão de segundos. Mas valeu realmente pela atuação da Argélia, o que dificultou bastante a vitória da França. E agora a expectativa é de um jogo França e Alemanha, uma grande partida pelas quartas de final, e o jogo vai ser disputado na próxima sexta-feira, 1h da tarde, no Maracanã. Alberto, amanhã a gente vai ter Argentina e Suíça, Bélgica e Estados Unidos. Jogos dramáticos também, como os de hoje, ou não? Olha, pelo visto até agora está sendo tudo dramático. O jogo do Brasil, a própria classificação na seleção de Costa Rica, enfim, os jogos. A mais tranquila foi a Colômbia em cima do Uruguai, mas todas as partidas estão sendo bem equilibradas. Amanhã é evidente, a Argentina tem tendência a passar pela Suíça. Quem tem o Messi realmente tem quase 80% de uma vitória já praticamente garantida. E a seleção da Bélgica, que foi a grande sensação da Europa, vai enfrentar uma seleção muito aguerrida como essa dos Estados Unidos. Dá para acreditar realmente que Argentina e Bélgica são os favoritos dessas duas partidas. Mas olha, está acontecendo tanta coisa nessa Copa que é bom ficar de sobreaviso. Tudo bem, Léo. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Até amanhã. Obrigado. Boa noite, até amanhã.